Glória a Deus. Veio hoje no lugar certo, na quinta-feira. Glória a Deus, né? Foi bênção o culto na casa da irmã Priscila. Estive conversando com seu esposo aí, né? Ele falando que Elias ia ser igual a ele. Aí depois ele olhou assim e disse: não, mas vai ser melhor do que eu, vai ser um pastor. Eu digo: eita. Eu digo: mas você também, rapaz. Falei para ele, né? Você também, certo? Né? Após eu me alegro, né, com a vida de cada um, né? E quiser culto de ação e graça, pode falar para a gente fazer, amém? Irmão, de preferência no sábado, sabe? De preferência no sábado, o culto de ação e graça. Por que o sábado? Porque o sábado tem muita gente que não trabalha, que pode ir, né? Por isso que os cultos que a gente gosta de fazer é no sábado, de ação e graça. Mas então, a irmã Priscila pediu na terça, e foi mais, é nos sábados, viu? Os cultos que a gente faz de ação e graça é nos sábados, porque às vezes na terça-feira, às vezes uma pessoa congrega no outro canto, quer ir, mas não pode ir, né? Porque já tem culto lá. Aí no sábado, geralmente, é raro ter culto. Por isso que o sábado a gente deixa para fazer culto evangelístico. O aniversário vai ser no sábado, amém? Após, quem quiser pode falar que a gente vamos fazer, em nome de Jesus. Amém, igreja? Cumprimento também aí o povo do Facebook, né? Com a paz do Senhor Jesus e do canal da igreja no YouTube. Amém? Amados irmãos, vamos ler a palavra de Deus? Vamos ficar de pé. Livro de Mateus, capítulo 24, versículo 44. Livro de Mateus, capítulo 24, versículo 44. Amém? Quem está esperando a volta do Messias? Amém. Pois vamos meditar um pouco sobre a vida dele, né? Aleluia. Livro de Mateus, você que está aí no Facebook, glória a Deus. Abra suas Bíblias no capítulo 24, versículo 44. Glória a Deus. Todos acharam? Vamos ler. Só um versículo. Por isso, estáis vós apercebidos, também porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensei. Amém? Por que não pensei? Porque possa ser na hora que você esteja, né? Põe a Bíblia para o alto, igreja. Vamos orar a Deus. Glorioso Deus e eterno Pai, te apresento, Pai, esta palavra poderosa. Fala conosco, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, vem abrir a mente dos teus filhos, para que a tua palavra venha ser manifesta na vida deles, em nome de Jesus. Amém? Poder sentar, desocupar suas mãos e bater uma salva de palmas para Jesus. Amados irmãos, a palavra de Deus vai nos falar no capítulo 24 sobre o sermão, sobre a vida do Senhor Jesus, a vinda do Cristo. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia vai nos trazer um pouco do que Jesus estava ensinando aos seus discípulos. Foi falado aqui pela nossa irmã Piedade sobre o arrebatamento da igreja. Mas quantos já não estão mais esperando? Quantos crentes já não estão mais esperando? Quantos crentes já não estão mais esperando a vinda de Cristo? Aleluia! Quantos crentes já não estão mais esperando a vinda de Jesus? Porque pensa que é um conto de fada. Mas não é, igreja. Não é conto de fada. Quantos estão se embaraçando dentro da igreja? Como foi pregado aqui,
Como foi falado aqui com a irmã Piedade, quantos estão nessa tradição de 3 reis magos? A Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala isso. E o que a Bíblia não fala, nós não podemos colocar, porque nós estamos desobedecendo a palavra de Deus. A Bíblia fala dos uns reis, uns magos. Não fala de 3, de 4, de 5, não. A Bíblia não fala. Isso são tradições que já colocaram dentro de algumas igrejas protestantes também. Porque quantos já não creem assim dentro do cristianismo? Quantos já não creem assim dentro de algumas igrejas protestantes? Amém, igreja? Nós não podemos cair por tradições, mas pela revelação da palavra. Amém? Por que a tradição trouxeram isto? Por conta dos presentes. Porque foi 3 qualidades de presente. Amém, igreja? Mas aquelas 3 qualidades de presente podia ter muitos presentes. Porque não fala de 3 presentes. Fala a qualidade de 3 presentes. 1, 2, 3. De 3 qualidades de presente que foi depositada ali ao Senhor Jesus Cristo. Por isso que a tradição traz o tal domingo secreto dentro das igrejas protestantes, da igreja que gosta, né? Isso é ocultismo, isso é paganismo, dentro das igrejas que gostam de amigo secreto. Da onde vem o amigo secreto? Vem de uma festa chamada a festa da Saturnália, onde havia orgia e troca de presentes. Pois nós não podemos colocar isso dentro do cristianismo, porque isso são misticismo, mistura de religiões. Aí nós não podemos, porque Jesus está voltando, e se não estiver de acordo com esses paganismos, nós não vamos subir. Amém, igreja? A igreja do Senhor, ela é uma igreja limpa, uma igreja sem ruga, sem mácula. É uma igreja santa, irrepreensível. Ela não pode ter mancha. O que é mancha? Quem está entendendo aqui? Vamos se ligar, amém? Na palavra. Não tira a sua atenção para nada, irmão. Amém? Os judeus, quando eles estão pregando, irmão, os judeus, eles focam só ali, ó. Pois vamos focar na palavra, não deixe que nada tire a sua. Amém? Para que você receba. Aí por isso que ele disse: por isso está vós apercebido também, porque o Filho do Homem adivinha a hora em que não pensei. Este é o último versículo que eu falei. Pois nós temos que estar preparados. Nós não podemos colocar nossa casa como um santuário de maldição. Livro de Deuteronômio, a Bíblia diz, capítulo 7, se eu não falo a memória, versículo 32, a Bíblia diz: não colocar pois abominação dentro da tua casa, para que a tua casa não seja amaldiçoada. Que são essas abominações que as pessoas têm colocado dentro das suas casas? São paganismo, ocultismo. E as igrejas hoje protestantes, muitas ensinando isto. Que a gente vê hoje igreja no mês de dezembro, coloca o pé de pinheiro. Quem sabe o que é pé de pinheiro? Sim ou não, igreja? Quem já viu isso? Nunca viu, não? O que mais tem no YouTube? Pé de pinheiro no mês de dezembro, nas igrejas. Aí bota lá os vagalumes. Amém, igreja? Sabe o que é vagalume? Os pisca-pisca, os vagalumes que veio o pé de pinheiro, como Tammuz foi morto, e ali criou a tradição
Amém, igreja? Mas lá para frente nós vamos estudar isso aí. Amém? Mas quantas igrejas hoje ensinam o paganismo dentro da igreja? Por isso que Jesus está ali, porque está aumentando. Amém, igreja? Pode bater uma salva de palmas para Jesus, igreja do Senhor. Louvado seja Deus. Amém, igreja? Jesus está voltando. Temos que estar preparados. Glória a Deus. Temos que estar preparados, porque Ele está voltando. E nós já estamos vendo hoje, irmãos. Nós já estamos vendo hoje tudo se cumprindo. O esfriamento. O esfriamento da fé de muitos estão esfriando. Muitos já não querem mais estar dentro da igreja. Muitas vezes tem culto, não vou hoje para o culto. Eu vou ficar em casa, está chovendo. Estão desprezando os cultos. Jesus vai também desprezar você, cada um daqueles que... Porque Ele é justo, irmão. Ele é justo. Ele age com justiça. Amém, igreja? Muitos pensam, Jesus entende. Jesus entende. Não, irmão. Jesus entende aquele que está usando de justiça com a sua verdade. Amém? Mateus capítulo 24. Vamos começar aqui no versículo 36. Porém naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. A Bíblia diz aqui que nem o Filho sabe o dia que Ele vai vir. Mas quando a Bíblia está falando aqui o Filho, está falando como Cristo na terra. Amém, igreja? Entendeu? Quando Jesus estava na terra, como homem, Ele não sabia. Mas como o corpo glorificado morreu e ressuscitou, Ele sabe, porque a Bíblia diz que o Pai e o Filho, eles são onisciente, onipotente e onipresente. Os mesmos pensamentos do Deus triuno. É um só. Amém, igreja? Quem está entendendo? Foi por isso que aqui diz, nem os anjos e nem o Filho. Está falando o Filho. Não vai saber o dia. A Bíblia, ela é bem clara quando está falando da volta de Cristo. Por conta dos acontecimentos que o Senhor Jesus, Ele prega. Ele fala no capítulo 24 do livro de Mateus e no capítulo 7 do livro de Mateus. Pois vamos acordar. Vamos acordar cada dia mais, para que nós não venhamos fazer parte da igreja apóstata. Amém, igreja? O que é a igreja apóstata? É a igreja que não segue mais a palavra de Deus, mas segue o que? Segue os seus próprios pensamentos, como diz no livro de Timóteo. Igreja que cria suas regras, aonde não está baseado mais na Bíblia, porque nós temos que seguir a Bíblia. Amém, igreja? Aí ele disse, glória a Deus. E como foi no dia de Noé, nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Está falando da vida do Filho do Homem. Como foi nos dias de Noé? Por quê? Mas irmão, quando nós olhamos para Noé, Noé estava falando que havia um grande, como é que se diz? Um tsunami, um enchente que ia cobrir a terra. E a Bíblia diz que Deus fala com Noé para que Noé faça aquela arca. De que jeito não sei. Ou os objetos não sei, a Bíblia não diz. Só diz que Deus fala com ele. E vocês sabem como é que Deus estava falando com Moisés? Com Noé? Só com voz.
Por isso que o povo estava chamando de Noé de louco. Porque era só na voz, Maria, assim, olha. Faça isso. Faça aquilo. Só a voz dele. Aí o povo começou a chamar ele de louco. Este homem está louco, este velho. Porque não acreditava e Deus falava. E ele começou a anunciar: arrependei-vos, porque vai vir um dilúvio. Obrigado, Tiago, a palavra não queria sair. Vai vir um grande dilúvio. E se vocês não entrar aqui nesta arca, vocês vão morrer. E muitos não deram ouvido. Começaram com seu paganismo, com suas festas, com suas orgias. E desprezaram o quê? Desprezaram a palavra. Desprezaram a palavra. Quando estão desprezando? Até dentro da igreja, até dentro dos cultos. Muitos desprezam a palavra. Mas Jesus, ele vai voltar. Como foi nos dias de Noé, é no dia também do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que João Batista, ou João Batista, não o evangelista, a Bíblia diz que ele estava anunciando também a vida de quem? De Jesus. João Batista foi como um Noé. João Batista chegou e disse: olha, arrependei-vos, porque está chegando a hora da vinda do Messias. Aleluia. E Jesus aparece no Rio Jordão, como já falei várias vezes. Jesus aparece no Rio Jordão e o Espírito Santo testifica, porque testificou com João Batista que aquele homem que entrou no Rio Jordão para se batizar era o Cristo. E ele olhou e disse: e aí está o Cordeiro de Deus que vem tirar o pecado do mundo. Quer dizer, ele foi o precursor de Cristo, como Noé também foi o precursor. Aleluia. Do dilúvio. E o povo não quiseram saber. O mundo estava numa depravação tremenda. Será que a depravação, o pecado naquela época está maior que hoje? Não está, igreja. Porque hoje é universal. É o globo. O globo. O redondo plano. Amém, igreja? Após o pecado estava ali, e Deus agora fala para que eles, mas como eles não quiseram entrar, a Bíblia diz que ele pega os animais, um par, e ele pega também quem? Os seus filhos e suas noras, e entra para a arca. Vocês não querem ser salvos? Tudo bem. E foi muito tempo Noé construindo a arca. Já faz mais de 2000 anos que Cristo está sendo pregado. Mais de 2000 anos que Cristo está sendo pregado. E quantos estão brincando? Quantos estão brincando dentro da igreja? Quantos estão se rebeliando dentro da igreja? Pensando que um dia não vai chegar para ele. Vai. Jesus está voltando. Aleluia, Jesus. Amém, igreja? E muita igreja não está mais nem aí. É festas em cima de festas. É festas em cima de festas. Amém, irmão? Colocando até festa judeu dentro da igreja judaica. Festa judaica. Amém, igreja? Muita idolatria, irmão. Tempo junino, muita idolatria. E quantas igrejas trazendo o mundo para dentro da igreja? Eu tenho uma camisa quadriculada, tinha comprado. Sempre usava ela, usei tanto que acabei ela. Quando foi no tempo junino, em 2022, a gente evangelizando, aí eu botei ela assim. Quantos estão, irmão, indo
Quantas igrejas, irmão, que não está mais nem aí com as almas? Irmã Daiane. Estão deixando as almas dentro da igreja do jeito que quer. Faz a sua bagunça lá dentro, faz as suas festas, bota as comidas juninas dentro da igreja. Porque são sacrificados a ídolos. Nós não podemos comer da mesa dos demônios e da mesa de Cristo. Amém, igreja? Nós não podemos. Por isso que a Bíblia diz que a porta é estreita. Porfiar por entrar pela porta estreita, porque larga o caminho que leva à perdição. As comidas sacrificadas a ídolos. Eu fico triste quando eu vejo igreja, irmão, com esses rituais dentro do templo. Fico muito triste, sabe por quê? Porque a Bíblia diz: cego guiando outro cego ando, ambos cairão no seu abismo. Sabe que é errado, mas quer multidões dentro da igreja. Porque quem convence é o Espírito Santo. A convenção quem faz é o Espírito Santo. E neste dia muitos estavam ali se dando em festa. Glória a Deus. Versículo 38. Porquanto assim como nos dias de Noé anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Até o dia que Noé entrou na arca. Depois que Noé entrou na arca, aleluia, já estava para vir o dilúvio. E a Bíblia diz que não chovia naquela época. Não chovia naquela época. Se você não sabia, fique sabendo hoje. Não chovia. Amém? Por que não chovia? Aleluia. Por isso que muitos não acreditaram. Mas de onde é que vai vir essa água? Amém, igreja? Vocês estão entendendo? Mas de onde vão vir essa água? É como hoje as pessoas dizem: mais de 2000 anos diz que Jesus vai vir. Mas ele transporta. Aí a Bíblia diz que jorrava água dos abismos. Aleluia. E a Bíblia diz que houve um dilúvio tão grande, que se salvou Noé, seus 3 filhos, as noras e sua esposa. Amém, igreja? Após, nós não devemos se preocupar com o quê? Muitas vezes com multidões. Pô, mas a igreja tem pouca gente. O que importa é que nós entre na arca, que simboliza a salvação. Que entre na arca, que simboliza Cristo. Glória a Deus. Amém, igreja? Porque Ele está voltando. Por isso que as igrejas estão ficando aí apóstata. O que é apóstata? É esfriamento de uma fé consciente. O pastor tem consciência de que aquilo é errado, mas traz para dentro da igreja para segurar. Amém? Mas eles vão pagar com Deus. Eles sabem que aquilo é errado, mas eles fazem para que não venha perder as pessoas. Irmã Ivanilda, manda ele, para que não venha perder as pessoas. Eles preferem guiar as pessoas num abismo de que... Amém, igreja? Porque, irmão, o que eu vi também no YouTube das igrejas comemorando o São João de outra forma, festa, tá comemorando, porque aqui não é para nós somos cristãos, nós somos igreja, nós não somos judeus. Aquela festa era para os judeus, judaica. Amém, igreja? Quantas igrejas eu fiquei vendo no YouTube? Eu digo, meu Deus, onde estão? Mas é para se cumprir a palavra. Porque a Bíblia fala sobre os doutores, os conhecedores da lei, que estavam pecando. E estes homens são cheios de conhecimento, mas estão enquadrados em 1 Timóteo e 2 Timóteo, capítulo 4, capítulo 3.
Eles não querem ouvir a voz do Espírito Santo. Eles querem ouvir isso aqui. Louvado seja Deus. 1 Timóteo capítulo 4, olha bem o que diz aqui. Mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão ao mundo da fé, dando ouvido a espíritos enganadores de doutrina de demônios. Vê? Está falando de igreja, viu? Não está falando do mundo, não. Estão falando dos pastores das igrejas que estão trazendo secretismo. O que é secretismo? O que é secretismo? É uma união de religiões trazendo culturas diferentes, que eu não vou citar porque está sendo filmado, está entendendo? Culturas diferentes e colocando dentro, como foi colocado na época do imperador Constantino, que eu não vou entrar nesta questão. Amém, igreja? Ah, pois é isso que estão dentro dessas igrejas. E as pessoas estão cegas, não estão vendo. Por isso que Jesus diz aqui, que ele está vindo aí, ele diz aqui, ó, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Amém? Consciência. A palavra não entra mais, irmã Priscila. A palavra não entra mais. Não entra mais. Por quê? Por que não entra mais? Porque se apostataram. E depois que se apostata, a fé não vem mais. Porque se apostatou da fé. Eu ensinei aqui, diante da Bíblia, que a fé é dada uma só vez. Nós nascemos com a fé. Temos que preservar a fé. Depois que perder a fé, acabou-se. Se torna apóstata. A fé consciente, prega consciente, ensina consciente. Amém, igreja? Por isso que a igreja de Cristo ela era perseguida. Por isso que a igreja apostólica primitiva ela era perseguida. Por isso que ela era perseguida. Igreja que não é perseguida tem alguma coisa errada. Igreja que tem um mundo dentro dela, pelo amor de Deus, não é perseguida. Aleluia. A igreja de Cristo ela crescia, mas ela era perseguida, porque ela batia de frente com o quê? Com o mundo. Batia de frente. Aleluia, Jesus. O mundo. Andava em contramão do mundo, ela não andava com o mundo. Amém? E por que as pessoas estão dentro dessas igrejas? Sabe por quê? Porque estão cegos. Pastor, vamos para a Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Diz assim: no quais o Deus desse século deu com D minúsculo. Falando de Satanás aqui. Desse século cegou, olha bem, cegou os entendimentos dos incrédulos, noutras traduções dos ímpios, do povo, para que não me resplandecesse a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É? A mente desse povo já estão cega, por isso que isso fica guiado. O pastor dizia aquilo, o pastor dizia aquilo, eles ficam assim. É, pastor. Já estão guiados por eles. Já estão guiados pelo falso profeta, pelo falso pastor, que está matando a igreja no conhecimento bíblico. Livro de 1 João, capítulo 1 João, ele diz o quê? Estava hoje conversando com a irmã, bastante com ela hoje, estava falando sobre isso. 1 João, as cartas de João, olha bem o que diz. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. O Senhor é Deus. Capítulo 1 João, capítulo 4. Amados, não creiam em todo espírito, mas provai que os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Quando fala falso profeta, irmãos, estão falando do povo do mundo não, pelo amor de Deus. Estão falando dos engravatados que estão no altares, dos doutores,
os pastores, os presbíteros que estão ensinando uma fé morta, estão ensinando coisas que não convém à salvação. O que convém à salvação é a verdade. Capítulo 17, versículo 17 de João: santifica na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Santifica na verdade. O que é se santificar? É viver uma vida íntegra com Cristo, que o Espírito Santo ele vai nos revelando o que é pecado. Se você tem o Espírito Santo, aleluia, e o Espírito Santo de Deus não está falando que aquilo é errado, não é o Espírito Santo que habita em você. Amém, igreja? Porque o Espírito Santo, ele faz o quê? Ele nos orienta. A Bíblia diz, Jesus diz: eis que vou para o Pai, mas rogarei a Ele, para que Ele envie o outro Consolador, que ensinará tudo que eu tenho dito. O Espírito Santo, ele fala a você o que é pecado, ele toca em você, aleluia. Mas se você não sente tristeza, se você não sente nada, aleluia, é porque o Espírito Santo não habita, aleluia, em você, ou em mim, ou em qualquer um. Porque o Espírito Santo já está falando, ele é santo. Pois, irmão, não creia em todo espírito. Estava conversando hoje com uma irmã, e ela chegou e disse: pastor Anderson, o Espírito Santo de Deus, ele falou comigo para procurar o Senhor, para conversar com o Senhor. Amém. Comecei a conversar com ela, dando bastante conselho. A minha esposa, ela sempre diz: o povo já procura você, meu filho. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque o que tem e é só para aconselhar sobre casamento, sobre outras coisas, casamento, sobre trabalho, sobre sonhos. Direto, entre em contato comigo. Por quê, irmão? Porque você tem que conhecer o homem pelo fruto. Tem que conhecer a mulher pelo seu fruto. Quando há para trazer escândalo, irmão, a gente já se afasta. Amém? A gente já se afasta. Porque o homem de Deus, ele não pode estar vivendo em escândalo. Uma mulher de Deus não pode estar vivendo em escândalo. É melhor se afastar. Amém, igreja? Porque José se afastou, que ele caiu em um grande escândalo. Algo foi que ele fez, ó. Pena para quem quer. Quem sabe dessa história da Bíblia? A mulher do Potifar, o irmão Tiago, que a Bíblia sabe disso. Amém, igreja? Ele, estou falando qualquer pecado, irmão. Isso aí era um pecado de adultério. Mas eu estou falando qualquer pecado. Porque a Bíblia diz: afastar da aparência do mal, para que não caísse em tentação. A aparência, se aquilo é só uma aparência, você já tem que fugir. Se você está vindo de longe aquilo ali que você vai saber que você vai pecar, fuja. Seja covarde. Pode ser covarde desta. Amém? Porque nós temos, irmãos, que obedecer à voz do Espírito Santo. Aí ele diz: porque assim como nos dias de Noé, anteriores do dilúvio, comia, bebia, casava e dava em casamento, até que um dia em que Noé entrou na arca, e versículo 39, não os perceberam, até que veio o dilúvio, vírgula. Eles não perceberam quando Noé entrou na arca. Por quê? Porque o pecado, irmão, já estava tão grande. É como eu estou trazendo para a igreja, porque aqui simboliza a igreja. O pecado estava tão grande que eles nem perceberam que Noé fechou a porta. E a Bíblia diz que Noé agora fé. Deus fecha a porta por fora, para que ele não abra. A Bíblia diz, amados irmãos, que eles não perceberam quando o dilúvio veio, porque eles já estavam tanto pecado, quantas coisas. É nos dias de hoje, irmão. Quantas igrejas pulando, fazendo show.
paganismo dentro da igreja, comemorando festa de A, festa B, festa C, sou todo para falar isso. Amém? Os paganismos. Cuidado, irmão. Nós somos crentes. Nós não podemos comemorar isso. O que é ser crente? É ser um povo escolhido de Deus. Não é religião. É Jesus Cristo. Quantos ali, no meio retrasado, estavam ali comendo aquela comida que não pode comer também? Quantos comeram também essa comida? No dia? Amém, igreja? A Bíblia diz que existe a mesa dos demônios. Vai trazer maldição. Só não para dentro do seu lar. Só não para você, mas para dentro do lar. Por isso que a Bíblia diz, não podes colocar a abominação dentro da tua casa para que a sua casa não seja amaldiçoada. 7:32 de Deuteronômio. Temos que vigiar, para que o pecado é uma raiz que ela vai se formando. Ah, não tem nada a ver isso não. Ah, não tem nada a ver isso não. Aí vai criando dentro da sua casa, vai criando dentro da sua casa. A como da fé, você não tem mais força para nada. Combata. Combata até com seu filho, com a sua filha, com seu esposo. Se seu filho, ele quer colocar coisa, ele chama para ir para tua coisa. Se você for, você vai estar pecando. É melhor ensinar. A Bíblia diz, ensina teu filho no caminho que se deve andar. A irmã Priscila estava falando que o menino dela estava chamando ela para ir para... Depois ela disse, meu filho, você ouviu o que o pastor falou, tal, ele... Foi isso? Crente tem que estar no meio de aleluia de crente. Crentes tem que estar no meio onde há a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Nós não podemos estar em todos os lugares, porque tem muitos lugares que está ali como um ninho de demônios e outras coisas, irmão. Por isso que muitos não deram ouvido a Noé, porque eles estavam completamente possuídos pelos demônios. E a Bíblia diz que e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. E levou a todos. Quer dizer, o dilúvio tragou todos que estavam na terra. Quem já viu um filme aí de Noé, que ele está na arca e chega uns pessoal lá querendo se salvar, nadando? Quem já viu? Já viu? Assistiu? Viu que está contrariando a Bíblia, né? Amém, igreja? Pois isso aí, até isso o diabo sabe trabalhar, viu? Até isso o diabo sabe trabalhar, porque não escapou ninguém a não ser a família de Noé. Aleluia, Jesus. Não escapou ninguém, todos morreram. Todos que estavam lá morreram. E vão prestar conta ainda. Morreram e vão prestar conta no dia do juízo. Porque morreram sem salvação. E quem morre sem salvação, a Bíblia diz que vai para o Hades, ao céu, ao inferno, sepultura. Pois Noé ensinou a mesma coisa. Jesus está aqui ensinando aqui no Evangelho de Mateus. Aí ele disse, não os perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Assim será a vida dos filhos do homem. As guerras estão aí, tsunamis estão aí. Quando você vê a revelação, eu estava vendo um pequeno estudo, e quando você vê a revelação de João no livro de Apocalipse, ele fala das estrelas. E quando nós vamos ver estrela, não é estrela, porque ele não tinha como explicar aquilo que ele via na revelação. Aleluia, Jesus. Mas irmãos, as coisas estão cada vez mais. Sabe quem são essas estrelas? São os mísseis. São guerras, míssil. Porque as estrelas são grandes. É maior do que a terra. Pois ele tem que explicar
aquilo ali, mas ele não tinha o conhecimento, porque na época dele não existia míssil, não existia aqueles helicóptero que ele se dava como os gafanhotos no céu, os helicópteros com aqueles hélices igual os gafanhotos. Revelação de João, livro de Apocalipse, se cumprindo, e as pessoas estão cegas, não querem se entregar sua alma para Jesus. E muitos que estão dentro da igreja, eu falo de crente e pastor ensinando a igreja errada, ensinando a igreja errada, esses falsos pastores, esses falsos profetas, que o dia deles vai chegar. Por isso estamos chamados de falsos profetas. Porque o que é falso profeta? Existem os falsos profetas e o falso profeta. O falso profeta é o homem que vai ser manipulado por Satanás na grande tribulação. E os falsos são os pastores. Amém, igreja? Os apóstolos, de bispos que se titula. Mas o que mais nós vemos é escândalo no YouTube. Escândalo no YouTube. Amém, igreja? Por isso que Jesus está voltando. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz: e não perceberam até que veio o dilúvio e o levou a todos, assim será também a vida do Filho do Homem. Versículo 40. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Ele falando aqui, será levado. Como assim? Ele está aqui fazendo uma comparação. Está duas pessoas trabalhando aqui, trabalhando. Aí um é crente e o outro não é. Aí na hora do arrebatamento, aquele vai sumir, aquele vai ficar. Está ali o compastor, o compiloto e o piloto. Aí, se todos os dois forem crentes, todos já vão sumir. E a tripulação ali, os que não for, vão ficar. E vai ter o que ali? O avião vai cair. É uma comparação. Jesus está voltando. Não é tempo. Busca Deus. Busca Deus. Porque as coisas vão apertar. As coisas vão apertar. Busca Deus. Não pense que as coisas vão melhorar. O melhor de Deus está para vir. É mentira. É uma letra satânica. De alguns louvores. Ah, o melhor de Deus. Não tem um louvor que fala isso, né? Letra satânica. O melhor de Deus veio há mais de 2000 anos atrás. Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Amém, igreja? Aleluia. Tem muitas músicas gospel que é o puro diabo que está cantando. Porque bem sabemos que Lúcio era o quê? Era maestro. Maestro. Coral. Ele sabe de tudo, de melodias. Amém, igreja? Aí ele diz aqui: estando dois no moinho, moendo no moinho, será levado um e deixado o outro. Está vendo? Será levado um e deixado o outro. Versículo 42. Vigiais, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Amém, igreja? Nós não sabemos, Elias. Por isso que temos que estar atentos. Nós não sabemos o dia, a hora que ele vai vir. Mas segundo a Bíblia, um crente salvo, ele tem mais ou menos noção, não dia, que a vida está próxima. Por conta de quê? Dos acontecimentos. Amém? Os acontecimentos que estão acontecendo. Quantas pessoas foram salvar a jovem que morreu no vulcão? Depois que a jovem morreu, que apareceu um rapaz ali cheio de amor e foi salvar aquela jovem. Ainda pensava que ela estava viva, mas infelizmente não estava. Mas tinha como salvar? Tinha. Mas sabe por quê? Porque o amor está acabando cada dia mais dentro da igreja, e fora da igreja já não existe. Porque uma pessoa sem Cristo não tem amor. O amor tem que vir de Cristo. Aleluia. Aleluia. E ali a Bíblia fala sobre guerra, rumores de guerra. Tudo aconteceu. Peste, veio peste negra, veio a gripe espanhola, veio o vírus da AIDS, apareceu o câncer, veio o coronavírus.
E o que é que o povo está esperando mais? Amém, igreja? E ver a vacina. A tal da vacina. A tal da vacina, igreja. Amém? A tal da vacina. Que está começando a fazer vítima já. Graças a Deus, eu e minha esposa não tomou. Graças a Deus. Amém, igreja? E eu falar o que para a igreja? Que não tomasse. Porque isso é do sistema. É do sistema, irmão. Porque não falar, porque senão o YouTube vai e corta. Amém? Mas é do sistema. Há uma família por trás disso usada por Satanás. Amém? A coisa é muito complexa isso aí. Porque Jesus está voltando. Eu lembro que eu estava cortando cabelo e algumas pessoas deixaram de cortar cabelo comigo porque eu falei que eu não tomei, deixaram de cortar cabelo comigo. Colega meu, viu? Não cortar cabelo com você mais, não, colega meu. Teve até um que já faleceu. E muitos que estavam vacinados tinham medo de estar perto. Como é que eles tinham medo? Eles não estavam vacinados. Vocês estão vendo o que a televisão ensina? A mídia ensina. Porque não fala a verdade. Não pense que a televisão fala a verdade. Não fala. Estão sendo manipulados por ela. Ela não fala a verdade. Existe muitas coisas sombrias e ocultas. Amém, igreja? Depois eu vou dar isso aqui na EBD, na escola bíblica. E aqui a irmã Ivanilda vem aprender na escola bíblica, para a gente aprender mais e mais, né? Aí diz aqui, vigiai porque não sabeis o que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse o que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebido, também porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensei. Amém? Tremendo, né? Se a gente soubesse que um ladrão ia assaltar, a pessoa dissesse, pastor, um ladrão vai assaltar a sua casa 2 horas da madrugada, a gente ia ficar acordado, né? Não era? Ó, eu ia entrar em contato com um colega meu, policial, né? E ali ficar tudo aguardando. Mas nós não sabemos. Nós não sabemos. Amém? Mas o crente em Cristo, ele tem a noção do dia, quer dizer, ele tem a noção que está próximo. Não do dia nem a hora, mas que está próximo. Porque os anjos não sabem. Só quem sabe é quem? O Deus triuno. Quem é o Deus triuno? Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus agora? Aleluia. Cristo, Jesus, o Espírito Santo e o Pai. Amém? Mas ninguém sabe. Amém, igreja? Pois vamos vigiar, vamos ficar atentos. Louvado seja Deus. Amém? Vamos ficar atentos a cada dia, porque para que nós não seja enganado, para que nós não sejamos enganados, né, irmã? Para que nós não sejamos enganados, para que nós não sejamos enganados. Bem, louvado seja Deus. Por isso que a igreja de Cristo, irmã Ivanilda, ela é perseguida. A igreja de Cristo é perseguida. Mas a igreja apóstata, ela não é perseguida. A igreja apóstata é a igreja que já está caída, que já está obedecendo o sistema do anticristo. E a igreja de Cristo é aquela que está sendo humilhada, está sendo perseguida pelo sistema. É a que bate de frente com o sistema. Amém? É a igreja de Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém, igreja do Senhor? Que o Espírito Santo de Deus fale mais nos vossos corações. Amém?
Louvado seja Deus, amados irmãos. Eu quero agradecer, né, a irmã Daiane, louvado seja Deus, o irmão João, a irmã Ivanilda, né, louvado seja Deus. Está aqui, ó, chovendo, mas veio, né, eu pensei até que a irmã Ivanilda não ia vir hoje, mas me surpreendeu, né, como é bom, né, me surpreendeu. Louvado seja Deus, está aqui, né, hoje, louvado seja Deus. Segunda-feira, vamos estar numa grande campanha, louvado seja Deus, a primeira volta de uma grande campanha. Os irmãos vão saber quando fizer o cartaz, viu? A missionária enviou também na praia, não foi? Louvado seja Deus, meus dias de culto, né? Segunda, quinta, às 19 horas, escola bíblica, às 9 horas da manhã dos domingos. Amém? É uma bênção. Louvado seja Deus. Amém, igreja? Vamos ficar de pé. Louvado seja Deus. Amados irmãos, hoje não vai ter um lanche não, né? Porque não teve, né? Como ter um lanche hoje. Mas segunda-feira, né? Eu peço os irmãos que eu falei que podia ajudar, fala um dia antes com a missionária. Eu peço, né, que te deseja ajudar, fale sempre um dia antes. A irmã Piedade, né, ela está sempre falando um dia antes. Porque se falar no mesmo dia, aí às vezes, né, tá entendendo? Fale sempre um dia antes, assim, entre contato com a missionária, né? Missionária, amanhã, vamos fazer o quê? Tá entendendo? Você viu? Um dia antes, para já ajeitar tudo para a gente fazer sempre um lanchinho aqui, né? Na EBD a gente deixou agora para fazer sempre só no final do mês, né? No último domingo do mês. Aí a gente, tá certo? Porque a união vai dar certo. Não, a união faz certo. Essa palavra não é bem. A gente se juntando, né? A gente, né? Tá entendendo? Aí entra em contato com a missionária, tá bom? Certo? Para segunda-feira, no domingo já entra em contato com ela lá, no domingo na escola bíblica ou mais tarde. E na segunda-feira a gente tem aqui um lanchinho para todos, amém? Porque na segunda-feira sempre vem mais gente, né? Na segunda-feira porque é bom, né? Depois do culto, né? Um lanchinho é muito bom e agradável. Quem gosta de um lanchinho? Gosta, né? Amém? Após vamos fazer segunda-feira, já entra em contato com a missionária. Amém? A irmã Ivanilda sempre. Eu vou divulgar agora, irmã Ivanilda. Eu vou divulgar, só não queria divulgar, senão. Mas a irmã Ivanilda, irmão, ela ajudou sempre aqui. Viu? A irmã Ivanilda, logo no início aqui, ela, na segunda-feira era sopa. Como não era sopa, era outra coisa. Como não era sopa, ela estava aqui. O escuto era só na segunda, ela sempre estava aqui. Ela sempre estava ajudando aqui na segunda-feira. Eu não queria que eu divulgasse não, mas eu vou divulgar porque a obra de Deus ela tem que ser o quê? Ela tem que ser transparente. E ela sempre ajudou aqui. E sempre está ajudando. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Vamos fazer a oração da fé. Louvado seja Deus. Quem quer mais oração? Vamos orar. Glorioso Deus eterno Pai, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus eterno, aleluia. Eu te apresento o teu povo esta noite. Meu Deus, vem suprindo as necessidades de cada um deles. Ó Senhor da glória, Deus poderoso, eu te apresento, Pai, a irmã Ivanilda, dando força a ela. Meu Deus, a Zaqueu também, para segunda-feira está aqui conosco. Eu apresento a irmã Daiane, eu apresento o irmão João, eu apresento os suas filhas, os seus genros, eu apresento a sua casa, meu Pai. Ó Senhor da glória, eu apresento Priscila, seus familiares, eu apresento Maria, todos, meu Deus, eu apresento em nome de Jesus. Amém? Curva as cabeças, estenda as mãos e receba a bênção dos apóstolos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com a toda a igreja diz. Amém. Só uma vez assim, ó. A paz do Senhor Jesus. Amém?
Deus abençoe a todos. Como é que é, Mirelle? Mirelle? Ah, paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, amados irmãos. Deus abençoe a todos aí no Facebook, no canal do YouTube. Em nome de Jesus, não se esqueça, se despede. É seu amado irmão em Cristo, pastor Anderson Lima. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus.